Olá, caríssimos, sejam bem-vindos neste dia de sábado, dia 16 de novembro de 2019, 32ª semana do Tempo Comum, já encerrando este período muito bom de catequese, que seria o tempo da vida, não é catequese, mas da vida pública de Jesus, isso queria dizer, marcado pela cor verde, Muito bem. Nesse dia 16, nós lembramos de Santa Margarida da Escócia. E já vou iniciar fazendo a leitura da liturgia da palavra. Então iniciamos pelo sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura deste sábado, continuamos durante essa semana fazendo a leitura do livro da sabedoria, capítulo 18, versículos 14 a 16 e capítulo 19, versículos 6 a 9. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio, como espada afiada, levava teu decreto irrevogável. Defendendo-se, encheu tudo de morte, e mesmo estando sobre a terra, ela atingiu o céu. Então a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, para que teus filhos fossem preservados de todo perigo. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu, onde antes era água. O mar vermelho tornou-se caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante, por onde passaram como um só povo os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas. Como cavalos soltos na pastagem, como cordeiros correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 104, com o refrão: Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil. Fez sair com ouro e prata o povo eleito, nenhum doente se encontrava em suas tribos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ele lembrou-se de seu santo juramento. Ele lembrou-se de seu santo juramento, que fizera a Abraão seu servidor. Fez sair com grande júbilo seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. A aclamação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje está em Lucas 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. E na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou, e por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu vou fazer um breve resumo das leituras desta semana, que foram, assim, impressionantes, foram muito boas. Não sei como está a sua meditação da palavra, nesse período. Talvez você já esteja com a cabeça cheia, no sentido, vai começar aquele período das confraternizações no serviço, amigo oculto. Aqui na minha região é amigo secreto. Mas se bobear, ainda tem o inimigo oculto, que acontece em alguns lugares aí, algumas empresas,
que fazem o tal do inimigo oculto, fazem também na família, aí vira aquela choradeira, vira aquela coisa horrorosa, fora as confraternizações de família, que infelizmente eu tenho que tocar num ponto sensível aí, não é para politizar, mas que infelizmente, devido a algumas situações políticas aqui, internas, não estou nem falando lá fora, estou falando aqui, essa questão do fim da segunda instância e tal, aí todo mundo tá querendo tirar lá muitas pessoas do STF, pedir impeachment, e virou uma coisa. Por quê? Porque Lula foi solto e com ele vários outros, né? Incluindo aí até bandidos mesmo, extremamente perigosos. E aí o que acontece? Aí apareceu um memezinho aí no Instagram. Eu só não compartilhei porque, primeiro, tem a cara daquela atriz que fez um papel da Malévola, né? Aí, com ser chifrudo daquele, não dá pra ficar compartilhando. Mas, de qualquer forma, o que o meme falava faz sentido, mas eu rezo, né? De verdade mesmo, não tô brincando, não. Eu rezo para que isso não aconteça dentro das famílias brasileiras. E peço também que você, meu irmão, minha irmã, reze também para que sua família não se desagregue, mas não pense apenas na sua família, pense na família brasileira como um todo, todas as famílias. Porque o que aconteceu? O ano passado, devido às eleições, teve racha dentro de casa, em várias casas, em várias famílias. Eu sei porque não aconteceu na minha casa, graças a Deus. Eu respeitei o voto de cada pessoa aqui dentro da casa, nem divulguei em quem que eu votei, mas eu votei. Né? Não concordei com a eleição por vários motivos, mas não teve racha aqui dentro de casa por conta de política. Por outro lado, eu vi colegas que simplesmente racharam mesmo. A coisa foi feia, bem feia. E aí o memezinho dizia assim, então, fizemos as pazes, foi marcado o dia da confraternização em família, foi marcado até a festa o dia da entrega dos presentes do amigo oculto, que aqui é amigo secreto. Aqui onde eu moro é amigo secreto. Aí fora é a tal do amigo oculto, né? E já tá todo mundo se preparando para comprar os presentes. E o que acontece? Aí no final termina o meme, né? Lula livre. Então, infelizmente, vai acontecer mesmo. Porque já tá tendo uma guerra nas redes sociais, né? Então, aquela coisa, que nem eu falei. Infelizmente, eu não acredito que seja só por causa de um homem, um voto de diferença, né? Que deu abertura para o fim da segunda instância, tudo isso aí. É um grupo de pessoas que realmente quer ver o parquinho político pegar fogo. Desculpa falar. E a gente precisa tomar muito cuidado para que lado que a gente tende, porque a política brasileira não deve ser vista como um jogo de futebol. A gente não é torcida de nenhum time. E o brasileiro é muito sabe? Desculpa, eu ia falar uma bobeira. Ele é muito irascível, ele chega a ter... É visceral, isso que é o termo. Nossa, eu ia falar intestinal. Nossa, nada a ver. Mas o brasileiro é muito visceral nesse sentido. Ele toma partido muito fácil e ao mesmo tempo muito apaixonado. E quando vê, quebra a cara, desculpa falar. Muitos se arrependeram para quem votou. Eu falo a verdade, independente se tivesse ganho o outro lado, também não ia dar certo. Porque ia ocorrer um segundo impeachment, entende? Então, no final das contas, até em parte eu tenho que dizer que é o presidente que está aí, então que permaneça e vamos ver o que acontece. E todo mundo já está vendo o que ele fez em um ano, certo? Eu não vou entrar no mérito. Cada um tem consciência do que votou, em quem votou, que deixou de votar. Eu só fico preocupada no pessoal que deixou de votar. Bem, mas a questão não é essa, né? A questão é a família. Então, você já deve estar preocupado com essa questão das festas familiares, que já deve estar dando até uma azia aí interna, certo? Então, eu não sei se você está fazendo direito a meditação da palavra, né? Porque quando a cabeça está cheia, aí tudo estraga, certo? Tudo. Até a vontade de comer, etc. Mas, voltando aqui à liturgia da semana, esse é um momento muito bonito de várias leituras que são retomadas, principalmente no Evangelho, né? Porque o livro de sabedoria, até essa semana que a gente teve um contato até maior, né?
Mas o que eu queria deixar bem claro é o seguinte: esta semana o foco da liturgia, aí volta para a liturgia da palavra, né? Esquece a família, né? Desculpa revolver essa parte aí, mas infelizmente é um fato. Pode acontecer coisas desagradáveis aí no final do ano, mas é melhor não levar a sério, vamos rezar porque tudo dê certo, né? Que o peru não desça todo estragado aí, que o panetone não azede, e o salpicão e o pavê também não perca a graça, né? Enfim, melhor cancelar o assunto política da boquinha dos familiares, certo? Então já vamos rezar nesse sentido. De qualquer forma, a liturgia da palavra dessa semana já começou com o evangelho de domingo, né? Que foi Lucas 21, não, desculpa, Lucas 20, versículos 27 a 38, que é quando os saduceus dão uma alfinetada em Jesus, fazendo aquela hipótese maluca de que uma mulher casou com 7 irmãos, não teve filhos e daí vai morrer, e morreu, chegou lá no reino dos céus, com quem que a mulher vai ficar? Olha como é que é a visão dos saduceus, né? Aí Jesus, com pouca paciência, fala, quando chegar nesse momento, ninguém fica com ninguém, porque vai ser que nem anjinho. Não vai sentir desejo sexual, não vai ter sentimento de posse, não vai ter essa mente mesquinha que vocês saduceus têm. Isso é o que eu falaria, lógico, né? Mas Jesus é extremamente educado, um cavalheiro, né? Daqueles bem cavaleiro, né? Um cavalheiro inglês. Então ele dá um tofe, um tapinha de pelica na cara dos saduceus e fala que a realidade do reino dos céus é outra. E durante essa semana, além do livro da sabedoria, muito pertinente para este período de finalização e encerramento, né, do tempo comum, vem os evangelhos, que são meio que uma repetição do que a gente já leu, mas o sentido é: devemos desejar a ressurreição. Devemos desejar essa esperança que é em Jesus. Devemos ter Jesus como nosso Senhor, único Deus e Salvador, que se sacrificou na cruz, né? Se extinguiu em água e sangue e depois ressuscitou no terceiro dia. Logicamente, existem vários fatores. Por exemplo, o evangelho de hoje já vai falar, já sabemos dessa parte da viúva que incomoda o juiz. Um juiz, não digo que é um juiz mau, mas é um juiz que é orgulhoso, ele tem poder, mas é como se essa viúva fosse uma formiguinha que deu uma picada e incomodou, sabe? Já levou picada de formiga como incomoda? Pois é, mais ou menos isso. E aí ele resolve fazer justiça, resolve atender a viúva. Fora do contexto, parece aquilo que a gente já viu num outro momento, né, em que a viúva, né, que a gente já leu isso durante esse um mês aí, que passou, faz pouco tempo, mas dentro desse contexto de Jesus, nosso Deus e Salvador, que aí foi o evangelho da quarta-feira, né? Que o samaritano que era leproso e foi curado voltou correndo e adorou Jesus e reconheceu como Deus. Jesus é Deus, é o nosso Senhor e Salvador. E aí o leproso, além de ter a cura física, recebeu a salvação. É só você ler melhor ali, você vai perceber. E aí, nesse contexto, como é que entra, então, a viúva? A persistência, né? Não desista. Seja perseverante. Vá em busca do Senhor. Com pecado mesmo. Vai caminhando. É como Jesus fala, vai se apresentar aos sacerdotes. Liturgia da quarta-feira. Fala, os leprosos pedem clemência ao Senhor. Ainda chamam de mestre. Isso eu não tinha... Isso eu ouvi na homilia do dia, de um padre. Realmente, né? Os 10 leprosos chamam Jesus de mestre. Sim, Jesus é mestre, mas, acima de tudo, ele é nosso Senhor e Salvador. Eles não estavam reconhecendo. E o que Jesus fala? Vão até os sacerdotes. O fato de dizer, Jesus falar assim, vão até os sacerdotes, para ver que ele tem um atestado de cura, é porque eles iam ser curados. Mas o mais interessante é que dos 10, um volta e esse um era estrangeiro, nem era judeu, nem era o filho da promessa, né, da promessa dos filhos de Abraão e tal. Eles eram considerados pessoas de terceira classe, digamos assim. Muito mal vistos pelos judeus.
idólatras, né? E aí o samaritano volta, porque ele reconhece, algo abriu dentro dele, a alma se abriu e reconheceu Jesus como Deus. E por conta disso o samaritano recebeu uma ótima parte, que não foi só a cura física, mas a salvação da alma, né? Então isso que é o bacana. Então é só você verificando as leituras aí no correr da semana, para você verificar que pelo menos o Evangelho está dizendo a respeito do reino de Deus, deseja a ressurreição, né? A vida eterna com Jesus, que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Então isso é o que, pelo menos é o que eu vi durante essa semana. E o Evangelho que, além o Evangelho dominical, né, que foi aí desse domingo passado, o que mais me chamou a atenção foi o Evangelho da quarta-feira, que é a cura dos 10 leprosos, que eu, como diz, né, a gente lê, estuda, chega uma hora que, plim, aí você ouve uma homilia, eu não tinha percebido isso, e foi mais ou menos isso que eu percebi. Então eu, na verdade, estou reproduzindo essa, não digo uma análise, né, mas esse apontamento, essa provocação da liturgia, do estudo litúrgico da palavra, veio a partir de uma homilia que eu ouvi do dia, que foi muito interessante, foi muito bacana, e que realmente, às vezes, está ali escrito, mas você não está entendendo de fato o que está acontecendo. Então que a gente seja sempre como samaritano. A questão não é somente agradecer a Jesus, agradecer e dar glórias a Deus. Lógico, isso é importante, deveria ser feito todo dia, é por isso que existe a liturgia diária das horas, que existem os salmos que glorificam, que nós agradecemos, que nós damos um valoramento grande com relação a esse poderio do nosso Senhor Todo-Poderoso, né? Por isso que existe a liturgia das horas, e eu insisto sempre, ele é um momento de louvor contínuo, né? E não é diário, ou apenas de noite, é a cada hora do seu dia e da noite, né? Madrugada também. Mas é importante observarmos essa questão. Além de agradecer, além de nós reconhecermos Jesus como Salvador, temos essa grande misericórdia, a salvação de nossas almas. E muitas vezes a gente se perde, como os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, como alguns fariseus, que acreditavam apenas nessa vida terrena, do bem-estar terreno, que nós somos muito fixados no nosso bem-estar da terra, e a gente perde a dimensão do que seria o reino dos céus, mas perde a ponto de, não deve existir, aí vira aquela coisa de, virou lenda urbana, mentira. O reino dos céus não é mentira. Então, se você não teve uma experiência efetiva com Jesus, que todo mundo fala do encontro pessoal, né, que tiveram com Jesus, com Nossa Senhora, um novo batismo, vamos falar reavivamento do fogo do Espírito Santo aí, que você já recebeu o Espírito Santo no batismo, mas vamos reavivar essa chaminha, né? Vamos tacar fogo em você, como templo do Espírito Santo, em vez de ficar tacando fogo no parquinho, ver o fogo do parquinho dos outros pegando fogo, vamos tacar fogo na gente mesmo, né? Pedindo que o Espírito Santo venha soprar em nós, né? Essa chama poderosa e acolhedora, né? Consoladora. Que a gente também possa estar acolhendo a palavra e que a palavra nos faça ter desejo desse reino dos céus. Nem que seja a ponto de, no primeiro momento, na nossa incredulidade mesmo, pedirmos, Senhor, não estou entendendo esse negócio. Eu quero muito estar no reino dos céus, mas como é que é o reino dos céus? Porque muitas vezes agimos como os saduceus, colocamos limites nesse reino, nessa vida no reino dos céus. Não estou criticando a pessoa que falou, mas eu já ouvi uma pessoa aí consagrada dizer que ele acredita que o reino dos céus é estar numa rede, tomando um suquinho, comendo pastel, todo de boa na redinha dele. Não é assim também. Aí parece aqueles memes que a gente vê, né? Isso é outra coisa, né? Reino dos céus é outra coisa. Na verdade não é nem coisa, é outra realidade. É algo assim inacreditável e ao mesmo tempo maravilhoso. E muitas vezes a gente não quer. A gente quer ficar nessa realidade de rede de streaming, livros, uma casa cheia de livros, né? Quem nunca?
certo? Quem nunca? Ou então, que dê sol todo dia, ou, né, ir pra praia todo dia, dormir todo dia, essas coisas. Desejo da carne, né? Mas o reino dos céus não deve ser visto pelo desejo da carne, e sim pelo desejo da alma. E é bom perguntar para Deus ou para o seu anjo da guarda quais são os desejos de minha alma, da sua alma, né? Faz uma pergunta assim, diferente. Fala a verdade, não seja hipócrita. Eu acredito em Jesus. Andei sabendo que, infelizmente, muitos católicos que frequentam a igreja católica não acreditam que Jesus, de fato, é Deus e não acreditam muito mesmo na ressurreição. Olha que a porcentagem é grande, hein? Mas devemos ser perseverantes como essa viúva que está instigando o juiz. Perseverantes em sentido, assim, nem que sejamos só os 12, né, apóstolos na terra inteira. Ou os Gálatas, né, só 300 fiéis para lutar em nome de Deus. Meu filho, não é, minha filha, o negócio está assim já. Nem que Deus chame pagãos, ateus, pessoas que nunca foram dessa realidade católica. Aí, aquelas conversões, sabe? Aí eu fico pensando, tomara que tenha mesmo, né? Que Deus vá lá naqueles redutos mais obscuros, mais horrorosos, assim, e busque uma alma para ser testemunho vivo mesmo. Às vezes isso é importante, que é sinal dos fim dos tempos mesmo. Então, se você está na caminhada, meu irmão, minha irmã, vamos fazer uma conversão aí real e concreta, real e imediata, né? E é o tempo muito propício, porque vamos estar chegando no Advento e logo na sequência do Advento, passa lá janeiro e vem o Carnaval e blá, 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 vem Quaresma, que é a Quaresma das Quaresmas, como dizia São Francisco de Assis. Então, este é um momento propício para a conversão. Se você não se converter com o nascimento de Jesus em seu coração, vai ter que se contentar lá naquele período quaresmal, não direi sofrendo, padecendo, né, evitando carne. Mas também não adianta deixar de comer carne, virar só um mero vegetariano, se você não, ou um mero seguidor de preceitos, se você não tem um real comprometimento com esse Deus tão maravilhoso. Né? Então é só ver o caso da samaritana, o samaritano leproso que foi curado e foi lá agradecer, mas não foi só um agradecimento, ele recebeu a salvação da alma, porque houve um reconhecimento dele, da alma dele, de que Jesus é Deus, é o nosso Senhor e Salvador. E é por ele, nós não filhos da promessa, né? Que aí é outro detalhe, mas nós, que Deus nos chamou para sermos também os escolhidos, lavados e alvejados no sangue de Cristo, não é mesmo? Então nós temos que chegar a Ele. Bom, meus caríssimos irmãos, paro por aqui, né? Tenham saudade de Jesus. Mas vão me chamar de louco, não sei o quê. Deixa falar, A gente só vê a vida dos santos. Todo santo é meio doidinho mesmo, todo. Não teve um que foi certinho. Foi perseguido pela Igreja Católica, teve que ficar quietinho. Só vê São Padre Pio, obedeceu a Santa Sé, né? E a gente se revoltando, né? Mas vamos acalmar nossas revoltas aí, mas continuar perseverantes pela busca desse reino dos céus, de viver. Por que se fala tanto intimidade com Jesus? Porque nós depois vamos estar vivendo com Ele, com Nossa Senhora, né? Com os nossos irmãos na fé, familiares, queridos, que de repente estão lá também. Mas a gente tem que ter essa fé viva, digamos assim, essa busca do santo grau, né? Não deve esmorecer. Tem dia que está com uma chama minha mais fraca, outras vezes uma chama maior, outras vezes está meio apagando, mas está a brasinha lá fumegando. Então vamos reavivar isso, para que a gente não perca de fato o verdadeiro reino dos céus, essa verdadeira ressurreição, de nos reconfigurarmos de fato em Jesus, no seu corpo glorioso. Porque botox, meu filho, botox, essas, como é que é, alinhamento facial, sei lá como é que é o nome que se dá aí com esses negócios que se coloca no rosto aí, isso aí é pura ilusão. Isso aí é pura ilusão.
Melhor ficar cheio de rugas, com um monte de artrose e artrite nas juntas, do que você morrer linda, maravilhosa, ou lindo e maravilhoso, e tua alma cair no inferno, nos braços do demônio. E daí? Aí não adianta, né? Então, melhor se garantir. E a melhor garantia é Jesus. Fiquem em paz na proteção de Nossa Senhora e no Sagrado Coração de Jesus. Um ótimo feriado, um ótimo fim de semana para todos vocês. Fiquem